E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Belhaven Black. Antes de falar sobre esse grande clássico da história da cerveja, primeiro eu preciso agradecer as votações que escolheram tanto esse rótulo quanto o rótulo que nós teremos amanhã na série Grandes Clássicos. O que acontece é que tivemos um empate entre os dois rótulos propostos para concorrer entre si numa votação fechada e exclusiva em nosso clube de canais. Por conta disso, teremos dois rótulos para a série Grandes Clássicos. E qual foi o critério para escolher qual seria o primeiro e o segundo? Ordem alfabética. Hoje nós estamos aqui com a Belhaven Black, uma Dry Stout escocesa, e amanhã nós vamos estar aqui com a Tchekva, uma clássica Pilsner tcheca. Lembrando que essa série foi escolhida por Elton José Pinheiro, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Jones Rodrigues, Bruno Xavier, Márcio Mendonça, Ismael Jorge, Fante, Monique Fernandes, Thales, Matheus Pureza, Roarid Cris, Matheus Massoli, Vitor Tesser e Marcelo Marques Machado. E para começar a falar sobre a Belhaven Black, um dos maiores clássicos da cerveja escocesa, não podemos deixar de falar de um dos insumos principais da cerveja, que é o malte. Malte que também é muito conhecido na Escócia por sua produção de uísque. É o mesmo malte, parte do processo da produção de uísque é a parte do processo de mosturação da cerveja. Uma das características que difere a produção do mosto cervejeiro do mosto do uísque é que o mosto do uísque normalmente não leva lúpulo, enquanto o mosto da cerveja leva. Enquanto a cerveja é uma bebida que é somente fermentada e maturada, o uísque é um fermentado que posteriormente passa por um processo de destilação, que reduz a quantidade de água e concentra a quantidade de álcool na bebida. E a Escócia é muito famosa por seus uísques e por seus maltes. E seria estranho falar de uma cerveja escocesa sem falar, obviamente, dos maltes. Nossa deliciosa e suave Black Stout é braçada com 3 tipos de malte escocês e cevada tostada, para criar uma stout suave com notas de café e chocolate amargo. Não traz muito mais informações a respeito. Ingredientes: água, malte de cevada, açúcar de cana, aveia, lúpulo e levedura. Não traz aqui o índice de amargor. Uma cerveja com 4,2% de graduação alcoólica. A cervejaria Belhaven foi fundada na região de Dunbar, próximo a Edimburgo, na Escócia. É a mais antiga cervejaria em atividade no país. Ela tem um pouco mais de 300 anos e hoje é a principal representante de exportação de cerveja em toda a Escócia. Alguns rótulos chegam no Brasil, a Belhaven Black, que é uma Dry Stout. Temos a We Have, que também é um rótulo bastante conhecido deles. E chegou a passar por aqui durante um tempo uma Pale Ale, com o nome de 1719, em homenagem à data de fundação da cervejaria. É uma cervejaria muito tradicional e que, ao longo dos anos, marcou a história da cerveja na Escócia, tanto que é o maior nome da cerveja na Escócia até hoje. E ao longo desses anos todos, uma das coisas que mais marcou foram, obviamente, ela teve rótulos sazonais, rótulos temporários ao longo dos anos, mas sempre foi a sua qualidade na entrega das cervejas. Mais preocupados do que trazer muitas inovações, sempre foi uma preocupação em fazer cervejas que fossem fáceis de beber pelo público em geral. E isso implica basicamente cerca de 20 rótulos de linha de produção, o que não é muito se a gente levar em consideração que cervejarias recentes, após o boom das cervejas artesanais, muitas que foram fundadas há menos de 10 anos, tem muito mais de 100 rótulos em linha de produção.
A Belhaven ela apresenta cerca de 20 rótulos. Óbvio que ao longo de todos esses séculos ela teve rótulos sazonais, edições especiais, como qualquer cervejaria faria, mas ela foca principalmente na qualidade e principalmente em produzir cervejas que sejam fáceis de beber para o seu público. Vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. Eu nunca provei nenhum rótulo da Belhaven antes. Confesso que eu estou extremamente curioso, portanto, sem maiores delongas, vamos pro copo. De cara ela já me lembrou a Guinness. Mesmo sem a bolinha. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma lata de 440 ml em um tradicional pint de vidro. A arte do rótulo, predominantemente na cor preta, traz a marca Belhaven Black Scottish Stout e um leão do brasão da cervejaria Belhaven desde 1719. Bom, vamos lá. Uma cerveja que na verdade ela é de uma coloração bem rubi. Ela não chega a ser tão escura quanto a maioria das dry stouts. Ela é de uma coloração rubi fechada, uma espuma aparentemente muito cremosa, leitosa, praticamente sem bolinhas nenhuma. Um Belgian Lace bem espesso, ela é espessa essa espuma, esse colarinho. Fora da luz ela é preta, opaca, mas contra a luz não. Ela é translúcida, eu consigo até ver um pouco do perlage acontecendo aqui, é um perlage tímido acontecendo, mas ela tem essa coloração rubi muito bonita. Que cerveja visualmente incrível. Incrível. Um aroma que remete muito a chocolate e um pouco de café. Nossa, que espetáculo. Espetacular. Muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Saúde. Super leve. Maravilhosa. Nossa. Eu não sou tão fã de dry stouts porque a maioria das dry stouts que a gente encontra aqui no Brasil são fracas. São aguadas demais. Não que essa aqui tenha muito corpo, ela tem um corpo bem baixo, o que faz parte do estilo. Mas ela é tão suave e ao mesmo tempo ela mantém essas notas de café, chocolate, um chocolate amargo. Mas tudo muito comedido, nada exagerado. Seca, isso é o mais incrível. Olha que Belgian Lace impressionante. E ela é bem seca, espuma de excelente persistência. Nossa, que espetáculo de cerveja. Tá claro porque ela é um grande clássico. Muito, muito gostosa. O sabor, por mais que seja suave, ele é razoavelmente duradouro. Não é longevo como uma American IPA que tem aquele amargor potente que vai ficar na boca durante minutos, não. Mas dá para ficar curtindo um pouco desse sabor, mesmo ela secando muito rápido, ela é bem seca. Isso puxa o próximo gole, o que faz dela uma cerveja com altíssima drinkability. Nossa, mas que experiência incrível, experiência muito incrível. Eu não me lembro de ter tomado uma outra dry stout no nível da Guinness até esse momento. E realmente ela é pau a pau com a Guinness. Lado a lado, competindo. O que me chama muito mais atenção na Guinness, a Guinness Draught no caso, é a espuma de nitrogênio. Mas essa aqui não está deixando absolutamente nada a desejar. Uma espuma cremosa e leitosa ao mesmo tempo. Impressionante. Que cerveja fantástica. Uma cerveja que eu indico para iniciantes e para iniciados. Um grande clássico.
um dos maiores clássicos da cerveja. De fácil acesso no Brasil, obviamente, talvez não encontre em qualquer supermercado. Eu já vi vendendo no supermercado, mas talvez não seja tão fácil assim. Mas certamente em empórios, lojas especializadas, até, obviamente, internets e sites, talvez seja o melhor lugar para se encontrar desse rótulo. O que eu aconselho, porque é uma cerveja realmente marcante, uma cerveja com personalidade, uma cerveja que representa com muita fidelidade as características do estilo Dry Stout, essa pegada seca, esse corpo leve, esse corpo baixo, essa pegada ao mesmo tempo suave, mas marcante. Então é uma cerveja que eu considero daquelas obrigatórias. Não só por ser um grande clássico, mas porque ela entrega muita experiência e ela é diferente das Imperial Stouts que a gente está acostumado a beber aqui no Brasil, que a gente produz muito bem Imperial Stout no Brasil. A gente não tem uma grande variedade de Dry Stouts aqui e quando tem não chega aos pés de uma cerveja desse nível. Realmente os maltes aqui estão com a torrefação na medida certa, não é aquele sabor de queimado, é uma torrefação. Parece que tudo é meticulosamente metrificado, parece que tudo é meticulosamente métrico aqui. A torrefação ela não é nem abaixo nem acima, ela é ideal, ela é perfeita para o que ela se propõe. Eis uma prova de que os escoceses fazem maltes como poucos. E é impressionante, porque aqui lúpulo também não é uma grande estrela. Tem um pouco de lúpulo aqui. Mas é um lúpulo basicamente de equilíbrio, muito sutil, um lúpulo tipicamente britânico, com características terrosas, mas tão suave que realmente não chama tanta atenção. A estrela aqui é o malte com torrefação. Incrível, é um malte que traz essa pegada do café, do chocolate. Eu diria até que teria o caramelo, mas só que não tem residual de dulçor. Então, se a gente tentar buscar, é como se ele tivesse tido caramelo em algum dia, talvez um açúcar queimado, mas esse dulçor já foi embora. Então, parece que foi consumido qualquer residual de açúcar que tivesse. Ela não tem essa percepção do dulçor, mas o sabor remete um pouco a essa questão do açúcar queimado, sim. Realmente uma cerveja que me surpreendeu muito positivamente. Eu já estava numa boa expectativa, eu imaginava que seria uma cerveja que eu fosse gostar bastante, mas eu não imaginei que eu fosse curtir tanto. E coloco ela no mesmo patamar do uma Guinness, entrega uma experiência tão incrível quanto, e ao mesmo tempo diferente, porque não é igual, parecido obviamente ela é. Ela é uma Dry Stout, como a Guinness é uma Dry Stout, mas as experiências em si elas não se assemelham. Elas nos transportam a situações distintas, a paladares diferentes e, principalmente, acima de tudo, um olhar individual para cada uma delas, seja pela característica do malte, pela característica da espuma ou simplesmente pela história que elas carregam consigo. Saúde!